Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que traz pessoas, personalidades da nossa região para contar um pouquinho da sua história e o que ela vive. E hoje o nosso bate-papo é com o André Cabral, André Luiz Cabral de Vasconcelos, que é editor, produtor cultural, autor, organizador de livros. Faz de tudo um pouco, né, André? Para trabalhar nessa área tem que fazer um pouco de cada coisa. Sim, é uma área que exige, né, algumas tarefas diversas e a gente tem que cumprir todas elas, senão a coisa não sai. Pois é, obrigada por receber a gente. Eu que agradeço. A gente está aqui na Casa Cultura, um espacinho que fica no shopping, no Via Vale, que você passa pela porta e não dá nada, né, André? É impressionante, eu vi a portinha e falei, o que tem aqui? E vai lá para dentro e dá para fazer bastante coisa aqui, né? Tem um espaço grande, a gente usa muito para palestra, para lançamento de livro, enfim. A frente é pequenininha, né? A gente montou uma biblioteca pequenininha ali na frente para criar alguma coisa visual. O interesse. Né? E a gente desenvolve, na verdade, são eventos aqui, né? O trabalho da editora é quase todo ele feito nas escolas, mas as conclusões a gente acaba trazendo para esse espaço no shopping. Aqui a gente tem espaço de estúdio para gravar, enfim, algumas coisas, mas é bem isso que você falou, quem passa ali na frente não percebe. Não dava nada para esse espaço aqui. Dentro tem um espaço grande, bacana. Mas André, vamos começar do começo? Sim. Senta que lá vem história. Você nasceu aqui? Nasci em Taubaté. E você chegou a dar aula até, né? Conta um pouco pra gente como surgiu esse interesse pelos livros, não só por ler, como para trabalhar com isso, que a gente sabe que no Brasil não é tão fácil trabalhar com editora, produtora de livros, né? Muito pelo contrário, né? É bem complicado, na verdade. E a gente acabou indo por um caminho que a gente meio que foi criando, né? É uma editora, mas não é necessariamente uma editora tradicional, né? É uma editora de projetos. Então, assim, como é que a coisa começa? Não necessariamente por amor à educação, mas por uma necessidade de pagar a faculdade. Então, muita gente começa assim. O que é que eu sei fazer, que eu teria alguma condição de fazer para começar a entrar no mercado de trabalho? Meu pai foi comerciante a vida toda, então eu vivia em lojas de comércio, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. E com 19 anos na faculdade, eu achei... De administração. Eu achei que eu tinha condições de dar aula de matemática, né? Era uma coisa que eu tinha facilidade e fui. E acabou dando certo, uma coisa de bater na porta de uma escola particular e me oferecer e dar sorte de que a escola estava precisando de alguém, e me colocaram lá para tapar um buraco durante um tempo e acabou funcionando, e aí ali eu fiquei... Eu lecionei quase 10 anos, né, em algumas escolas depois, né, mas uma experiência muito legal, né. E ali eu tive contato com a questão de educação, de livros, de processos pedagógicos, né, aí não entrou projetos. A parte do administrador, então, né? Tem um ali, negócio aí. Aí a gente começa a enxergar coisas que quem não é criado dentro da educação, quem não fez pedagogia, enfim... enxerga de uma maneira diferente. Então eu tinha uma visão diferente de educação de dentro da escola. E depois de um tempo eu fui migrando, né, da sala de aula para projetos que pudessem fazer diferença dentro da escola. Então foi mais ou menos esse o caminho. Aí os livros, a produção de livros surgiu, na verdade, porque foi montada uma empresa de aula particular primeiro, suporte educacional. Dessa empresa surgiram peças de teatro e uma parte mais cultural, que não era muito minha e que eu fui trazendo para dentro dos processos que eu queria apresentar. E depois disso, a necessidade de registrar aquilo que a gente produzia, né? Então, a necessidade de registrar os conteúdos que a gente criava ou que os alunos produziam para a gente me levou à criação da editora, para que a gente pudesse ter a marca, né, e o registro de direitos autorais. Então, a editora é um acidente dentro de todo o processo educacional que a gente queria desenvolver. E aí hoje a gente já tem aí um número bem grande de publicações, né? E que acabou variando também desse trabalho pedagógico ou do trabalho voltado a escolas para processos que buscam incentivar pessoas, né, adultos, muitas pessoas de terceira idade,
que sempre escreveram durante a vida e nunca tiveram a oportunidade de publicar. Então, desses processos de publicação escolares, a gente criou um mecanismo que fosse o mais fácil possível e que desse oportunidade de trabalho de coletânea para escritores de forma geral. Então, hoje a gente tem escritores no Brasil inteiro que participam de coletâneas, que a gente lança alguma proposta e essas pessoas acabam encontrando uma primeira oportunidade de publicar. E aí, depois dessa primeira oportunidade, muitas delas acabam publicando os próprios livros. Então, assim, é um processo de satisfação. Pelo bichinho, né? Sim, né? Porque percebe que não é uma coisa difícil, né? Era muito mais difícil antigamente, até por questão de equipamento. Hoje a impressão digital facilita muito, quantidade de livros e tudo mais. Mas a gente já fazia isso há 25 anos atrás, né? Então... Bastante tempo, então. Sim. A gente começou... Mas já como Casa Cultura? Como Casa Cultura, oficialmente, desde 2006. Né? Mas a gente trabalhava... Também já faz bastante tempo. Sim, e a gente trabalhava antes como uma instituição. Né? Então, a gente saiu do trabalho em nome da instituição, que era Mundo a Fazer, e passou a usar o nome da editora porque encontrava também algumas barreiras com escolas em função de ser uma ONG, né? E foi uma época, no início dos anos 2000, que tinha muito desvio de verba, era muita coisa de ONG desviando dinheiro. Que prejudicou muito as outras ONGs, né? As que trabalhavam direito. Ficaram com preconceito em cima delas. Exato. A minha, para você ter uma ideia, quando a gente foi abrir, eles levaram quase 4 meses para aprovar a minha documentação, porque eu coloquei no estatuto que nós não aceitaríamos verba pública. E aí quem aprovava falou, não existe isso. Como é que uma ONG vai trabalhar sem verba pública? Eu falei, eu quero no documento que eu não trabalhe com verba pública, eu vou trabalhar com parcerias de empresas privadas ou atendimento direto na escola. Eu fiquei um tempo para aprovar, porque eles não aceitavam que alguém quisesse abrir uma ONG que não trabalhasse com verba pública. Que coisa esquisita é essa? Pois é, né? O que esse cara está querendo fazer? Então, aí, quando surgiu essa necessidade dos registros, a gente preferiu trabalhar com o nome da editora, porque como editora a gente tinha um peso mais fácil de ser absorvido pela escola. E a ONG ficou escondidinha por trás da editora, continua fazendo o trabalho todo, mas a gente passou a usar, então, a partir de 2006, o nome de Casa Cultura e o registro da editora, porque nos dava um acesso melhor e menos comprometedor. Né? Existia menos debate sobre outra instituição aqui querendo fazer alguma coisa. Só depois disso também que a gente passou a trabalhar com prefeituras. Né? Antes a gente não trabalhava com prefeituras, era só com escolas particulares. Então, como editora, a gente conseguiu ir ampliando um leque de trabalho, porque gerava uma confiança que a gente deveria ter tido desde o início, mas que como ONG Mas empreender existia. é difícil, ainda nesse campo aí que é meio acinzentado, né? Sou um pouco ONG, mas eu não sou ONG. É difícil. Eram explicações que estavam complexas, então aí a gente acabou partindo para a editora. O que também é uma coisa muito difícil de trabalhar, no Brasil principalmente. A gente falar em qualquer lugar do mundo. Sim, em qualquer lugar do mundo, leitura é uma coisa que não é o maior hábito, mas você tem países onde a leitura é uma coisa muito constante, é um hábito muito bem desenvolvido. Né? No Brasil não é. E aí existem as discussões sobre redes sociais, internet e tudo mais. Celular na mão das celular crianças. E tudo. Então, assim, tudo para mim, certo? Para a vida tem os dois lados, né? Você precisa saber analisar as coisas. A internet, na verdade, ela acaba fazendo com que jovens e crianças leiam e escrevam muito mais do que antes deles terem o aparelho. Né? Só que não do jeito qual ideal, é a qualidade, né? Qual é a qualidade do texto produzido ou qual é a qualidade da informação que eles estão lendo? Essa é a contextualização que precisa ser levada em consideração. No entanto, a comunicação, né? Hoje mais vídeo, inclusive, né? Mais audiovisual, mas a comunicação se torna muito mais frequente por texto com a internet, com os aparelhos eletrônicos, do que antes da existência desses aparelhos. Então, assim, pede-se a interação pessoal e tudo mais. Ok, existem várias discussões para serem levantadas. Tem aos montes. Várias, né? Mas, se a gente souber aproveitar, a gente consegue usar o recurso, né, eletrônico, o celular, o computador, enfim,
para coisas bacanas. E é exatamente isso que a gente busca fazer nos projetos que a gente leva para as escolas. Mas você está só com os físicos? Ou Sim, tem a versão leitor online a gente tem foi obrigado, né? A gente foi obrigado a partir, até porque as últimas conversas que eu tenho, né, no meu ponto de vista, uma visão minha, a gente não vira a década com livros físicos nas escolas, né? Opinião pessoal, que em 5 anos os livros físicos vão sumindo das escolas, né? Eles vão minguando. Mas é tão gostoso pegar. Não, acho que ainda mais para as crianças, né? As crianças que escreveram, sim. eu acho que é muito diferente a sensação de pegar ali e ver o desenho exatamente dela, a letrinha dela. É exatamente esse o ponto, né? Primeiro, o livro vai se tornar o que hoje é o LP, né? É uma coisa que é cult. Exato, né? Mas que não é mais uma coisa do dia a dia. E outra, né, o livro tem esse poder do registro, né, que é exatamente o principal projeto da editora, né? Semear escritores, colher autores. Esse é o projeto fundamental da editora desde o início, desde antes de ser Casa Cultura. Por quê? Porque naquele livro você tem a ilustração da criança, a letrinha da criança, a foto da turminha. Então, assim, o registro de um ano de atividade, né, fica ali marcado. Para a criança, às vezes, é tipo brinquedo novo. Ela pega, olha, que legal, e deixa lá. Sim. Mas para os pais, num primeiro momento, aquilo ali é uma coisa, ele guarda. E essa criança vai ver esse livro depois de 10 anos, né? E aí ela vai entender o valor que aquilo lá tem. Com certeza. Então, assim, como já faz muito tempo que a gente produz isso, a gente tem muitos relatos de pessoas que encontram a gente ou em evento literário ou alguma coisa e falam, olha, eu tenho um livrinho que foi feito por vocês há 15 anos, há 20 anos atrás, né? E a valorização que se dá para isso é muito grande. Então, assim, entendo o livro como uma coisa que ainda vai existir fisicamente durante um bom tempo, mas vai sumir. Sim, você vai querer ter os que realmente te tocaram. Exato, ele vai se tornar uma coisa mais emocional do que a questão literária que vem da história do livro, né? Infelizmente, mas não adianta, é evolução. Né? Várias outras coisas no decorrer dos anos todos foram sendo substituídas e o livro físico né, fatalmente será substituído. Mas ele não deixa de existir por causa disso. Seu trabalho também vai continuar. Sim, não, e continua pelo conteúdo digital. Né? Então, assim, a gente vem reformando isso. Acaba sendo mais barato, né? Bem mais barato, porque na verdade o caro do livro físico é a impressão gráfica, né? É o papel, é a questão o que é físico do livro é que encarece ele. Em termos de meio ambiente. Também, sim. Está economizando papel. Todas as discussões contras, né? têm essa questão do pró e do contra, né? Então, assim, não adianta você brigar com isso, é saber como usar isso. A pandemia ensinou isso para a gente, mas ensinou muito mais para as escolas. Né? Em 2018, a gente tinha começado um processo de transformar conteúdos digitais dos nossos trabalhos, de formação de educadores, de projetos para escolas, porque a gente queria ampliar. Né? A gente trabalhava, assim, todas as cidades do Vale do Paraíba. Então, a gente tinha atendimentos presenciais, só que quanto tempo você consegue, né, qual distância você consegue. Então, eram poucas escolas numa extensão longa de espaço na região. O que a gente estava querendo? Fazer com que o nosso trabalho tivesse amplitude, né, e que ele se multiplicasse sem que eu precisasse estar presente. Então, em 2018, a gente tinha começado um processo de como que a gente pode transformar os nossos conteúdos em material digital e enviar para as escolas. Escola nenhuma aceitava isso naquela época. Né? 19, a gente estava montando um estúdio, a gente montou equipe de teatro para gravar a apresentação, para tentar mandar para as escolas gravado, enfim. Os processos que a gente fazia presencialmente para gerar livro. Quando veio a pandemia, a gente faliu. Né? Em 21, a gente faliu. Porque ficou 20 todo parado, né? E ali a gente ainda conseguiu aguentar. 21 todo parado a gente não aguentou. Então, se eu for lá matematicamente com a contadora, vai dizer, vocês faliram. Né? A gente recuou tudo, ficou esperando,
começou a trabalhar mais projetos de literatura geral, porque as pessoas estavam confinadas, escrevendo. Sim, não estou fazendo nada. Certo? E aí a gente começou a investir na parte mais de literatura da editora do que na parte pedagógica. Mas as escolas foram forçadas a entender como trabalhar com conteúdo digital. É na hora que aperta que tem que se virar, né? Então, assim, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está usando exatamente essa adequação que a escola teve, que não volta atrás mais, né? Ela foi forçada a trabalhar com conteúdo digital, mas isso não retorna. Então agora a gente quer que ela avance no conteúdo digital. E isso vai meio que contra o livro físico, né? Então a gente está fazendo exatamente essa passagem, que eu imagino que consistentemente dure até o final da década. É mais ou menos a visão de mercado que a gente tem e a visão de como a gente continua com esses trabalhos. Porque, na verdade, no fundo, todo o trabalho de literatura, pedagógico, cultural, ele está permeado pelas ações sociais. Sim. Que é o início do nosso trabalho, né? A ONG foi montada para a ação social. Era trabalho de literatura e cultura aplicado pedagogicamente na escola em troca de ações sociais. Essa era a proposta, né? E aí, quando veio a editora e todo esse processo que a gente já falou, a gente manteve as ações sociais como uma das atividades propostas nas escolas. Então, assim, a atividade social não vai mudar. Né? Independe de ser resultado físico, resultado digital, se a gente chega na escola presencialmente, ou se chega, ou se manda esse conteúdo, a ação social continua. E para a gente é o ponto mais importante. Então, o trabalho vai continuar, né? A adaptação é que a gente vai ajustando. Agora, André, você me contou nos bastidores que você não lê na sua casa, porque você lê muito a trabalho. Tem esse problema também, né? Um ponto negativo, entre aspas, da sua profissão. Só que ao mesmo tempo, eu acho que você acaba lendo muita coisa bacana e engraçada, porque tem muita coisa de criança. Como que você vê isso? Já teve coisas memoráveis, assim, que você falou, meu Deus, essa criança tem um grande futuro na literatura, ou esse daqui é muito engraçado. Como é? Você encontra coisas muito diversas, né? Primeiro, deixa eu me defender. Né? Vou dar o direito de resposta. Eu era um grande leitor antes de começar a trabalhar com livro. Né? E foi um dos motivadores, inclusive, de fazer com que a criança fosse incentivada a produzir. Só que quando você começa a trabalhar o dia todo com textos diversos, né? Quando você quer descansar, por mais que você tenha interesse num bom livro, eu não consigo mais, é muito complicado. Então eu migrei para os filmes. Né? Então tudo que eu quero, eu prefiro que filmem, né? Tomara que façam um filme daquele livro para eu poder ler. Exatamente. Enfim. Que nem sempre é bom. Não, normalmente não. Perde-se muito. O livro é sempre muito melhor, mais rico, né? Mas é como dá para fazer. Mas assim, tem casos muito bacanas. Nós já publicamos muitos alunos, né, muitas crianças e adolescentes, por trabalhos apresentados na coletividade do resultado escolar, né, que a gente foi lá e falou, olha, essa criança aqui, será que eles não se interessam? E aí você pergunta para o professor, né, e o professor já falou, isso aqui escreve demais, lê demais. Então a gente pinça, às vezes, algumas situações. Mas eu tenho, assim, uma situação que era fantástica, tipo um livrinho desse, né, infantil, que a criança vem e faz um desenhinho. Isso aqui ainda está bem elaborado, né? Mas é um desenho que a criança entende exatamente o que ela fez. Mas ninguém entende, porque a gente trabalha com crianças a partir de 3 anos. Nossa. 3, 4 anos, às vezes, é um rabisco, é um rabisco ali. E costuma dar muita confusão de nome com material, né? E eu cheguei numa escola com material montado e falei, olha, eu tenho certeza que está errado, mas eu não sei, eu não conheço os alunos, eu preciso da professora para me orientar, porque eu tenho certeza que está errado.
Aí, enquanto eu estava conversando com a coordenação, passa uma menininha na porta da sala. E era uma das crianças que eu estava dizendo que estava errado. A coordenadora sabia. Olha, a fulana, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí vem a menininha, um cotoquinho, né? A coordenadora abre o livro, mostra para ela e fala assim, qual desenho é o seu? A menina, indignada, olha para a página e fala, esse? Como cavalo? Ela descreveu aqueles 6 riscos com uma riqueza de detalhe. É um cavalo que está aqui na cerca, porque ele vai não sei aonde. Eu falei, tá vendo? Aonde é que está a riqueza do negócio? A criança sabia qual era o dela, mas não só isso, ela tinha uma explicação para cada risco que estava na folha. Né? Então, assim, a ideia do projeto e a riqueza do projeto é exatamente isso. Você registrar naquele ano ou naquele momento, né, a perspectiva de vida que aquela criança ou que aquele adolescente tem. A gente já pegou redações de Fundamental 2, crianças de 11 a 14 anos na média, com textos assim que você olha e fala, é impossível um adolescente ter escrito isso. E aí você chamava. Reencarnação de alguém. Não, a gente chama. A gente pode conversar com essa criança, conversa com o professor, chama, vai para lá. E aí você vê adolescente que tem literatura, né? Lê 10, 20 livros no ano, né? E tem conhecimento de vocabulário, construção da história. Então, assim, tem muita gente boa. E tem muita gente que lê, tem muito adolescente que lê. E muita gente que é boa e nem sabe. E que não sabe, né? Então, assim, a gente descobre que a literatura, ela ainda é forte. Por mais que a gente critique, que a gente fale que as pessoas não têm hábito de leitura e tudo mais, mas tem um núcleo de pessoas que é muito leitor, né? E você percebe isso claramente quando ela escreve. Né? Então, assim, a gente identifica com muita facilidade. E em função disso é que a gente tenta enaltecer exatamente a importância do projeto. Porque a ideia é sempre fazer com que eles leiam, para que eles produzam, para que eles se tornem escritores. Então é um processo que às vezes desperta, né, alguma coisa naquele que não lê. E a diferença é gritante entre a criança e o adolescente que tem hábito de leitura e aquele que tem, né, para a vida, para qualquer profissão que a pessoa vai desenvolver. Então, assim, a gente tenta sempre valorizar os projetos baseados nisso. Olha, o resultado, né, de quem tem um hábito de leitura não precisa ser um grande escritor, né? A escrita aqui pra gente é um registro, não é? A gente não busca um resultado ótimo. Né? A gente não quer um Pulitzer. Sim, né? A gente busca que a criança Nobel de entenda. Sim, mas olha, a gente já publicou crianças e adolescentes com textos impressionantes, e tem bastante gente por aí. Sim. Mas é nessa linha, né, de fazer com que a criança entenda a importância dele. Mas aí no outro extremo, já aconteceu também de uma pessoa aí 60 a mais, que você pegou, leu e falou, meu Deus, como que essa pessoa não começou antes? Não, é incrível. Essas pessoas... Editoras grandes, prestem atenção. Mas não funciona, né? Historicamente nunca funcionou, porque a editora grande, ela tem uma estrutura grande. E a estrutura grande não permite a ela trabalhar com coisas pequenas, né? É assim... Quando você administrativamente enxerga o mercado, você entende claramente por que uma grande editora é tão difícil, sempre foi tão difícil. Hoje é quase impossível, né? Porque hoje as editoras grandes, primeiro, elas não são mais brasileiras, né? As grandes editoras hoje, a maioria delas são espanholas, né? Que são grupos que compraram as grandes editoras brasileiras. Sabia que era espanhola. E outro ponto é que os sistemas de ensino dominaram a educação. Então, assim, a produção literária hoje, ela migrou para a internet, né, e ela permitiu pequenas e médias editoras surgirem, porque os equipamentos também passaram a permitir que você fizesse pequenas tiragens. Então, assim, existe todo um movimento quase que sincronizado entre as editoras da época que eu estudava, por exemplo, que um monte de livro diferente, editoras diferentes e tudo mais. Isso não existe hoje. Né? Hoje já é tudo direcionado, vem tudo pronto nas escolas, porque são sistemas de ensino. Raríssimas escolas particulares hoje são as escolas de antigamente, né? Que você conhece a dona da escola. Hoje não, hoje são sistemas. Então os livros desses sistemas são todos engessadinhos, são produzidos diretamente para eles. Hoje a literatura sobrevive das médias e pequenas editoras, porque aí a internet permitiu que elas se divulgassem, né?
A facilidade de comunicação permitiu, inclusive, que autores que se dedicam, né, eles falam diretamente hoje com os leitores deles, e permitiu, principalmente, que as pequenas e médias editoras produzissem pequenas quantidades. Então, antigamente, um dos grandes problemas, né, e principalmente quando a gente fala dos 60, 65 mais, são pessoas que enxergam a editora como ela era na época, né, deles há 30 anos atrás. E aí era exatamente isso, uma editora não produzia menos que 5, 10 mil livros, né, porque o equipamento não permitia, o investimento não permitia, então ninguém tinha acesso. Hoje a gente publica mas muita gente, 65 anos para cima, que escreveu a vida inteira, está tudo lá, e quando a gente consegue conversar com essas pessoas, a primeira coisa que eles dizem, mas eu não sabia por onde começar. A frase é sempre essa. Mas é difícil. Não é difícil, né? Esse é o ponto. A gente só precisa que me mande o arquivo. Entendeu? Então, assim, a gente recebe por WhatsApp, né, 90% do conteúdo da editora. Né? É o quê? Cara, me manda o arquivo do Word. Entendeu? A gente abre aquilo lá, já analisa, já consegue dizer para a pessoa com quantas páginas o livro dela vai ficar, já consegue passar um orçamento de uma quantidade pequena de livros para que o investimento seja pequeno, para que ela veja viável, que é viável e viável para venda. Né? Porque não adianta ser viável só porque o preço é baixo, mas o seu livro sai a R$50 para produzir. Sim. Ele é viável por um valor razoável, né? A quantidade pequena não é barata, mas ele é viável também porque ele tem um preço que hoje permite que você venda e recupere, no mínimo, o seu dinheiro. Né? E muita gente, principalmente na terceira idade, ela não está preocupada em virar um grande escritor, ela quer realizar aquele sonho dela. Né? Já tive uma conversa uma vez com um autor que depois que a gente terminou o lançamento, que ele estava lá cansado de autografar e tudo, a frase foi exatamente essa: vocês realizam sonhos. Então, assim, às vezes a gente enxerga coisas depois, né, pelo olhar de quem está vindo participar, que a gente não percebe. Né? Para a gente é mais um livro. É fácil, dá aqui, ó, eu monto, e a pessoa fica parada olhando, não é fácil. Então, assim, para a gente é fácil. Escrever um livro é muito mais difícil do que publicar. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Produzir o conteúdo é muito mais complexo. Eu já tentei. É difícil. Meu sonho era ser a próxima Agatha Christie, mas não. É muito legal a gente pensar na questão do mistério, de construir a história, de achar uma surpresa. Né? Eu li todos. Então, é o que eu estou falando. Eu fui um grande leitor. Né? Fui perdendo o hábito porque não dava para acompanhar. Hoje eu assisto os filmes. Dos livros. Dos livros. Mas, assim, é exatamente isso que a gente busca incentivar. Né, que a pessoa coloque hoje não coloca no papel, né, hoje que ela digite o que ela está pensando, porque a prática vai fazer com que ela consiga desenvolver. Né? Isso é muito difícil. Cara, leia 2 livros desse gênero que você quer desenvolver e depois desenvolva. É a tal da oficina da escrita criativa, né? Que são uma das coisas que a gente faz também. Oferecer oficinas, oferecer workshop, oferecer uma palestra, alguma coisa que tente despertar ou direcionar aquela pessoa que tem vontade, mas não está achando o caminho para fazer. Mas existe uma receita para um best-seller? Não tem. Não tem assim. E hoje, porque principalmente... alguns best-sellers foi realmente do nada, né? Sim. Viraliza. Sim. Assim, é igual música, né? Se você for olhar música, tem pessoas que dizem que existe uma fórmula para as músicas de sucesso. O livro, ele tem um formato, um roteiro que ele é mais clássico. Mas, assim, dizer que existe uma fórmula não existe. Às vezes você escreve uma coisa ali despretensiosa, mas um personagem que você desenvolveu, que tem 2, 3 falas que a pessoa que tem contato acha muito bacana, hoje a internet permite que você estoure em uma semana. Então, é o que eu falei, hoje a literatura está nas mãos, a literatura geral, né? Ela está nas mãos de pequenas e médias editoras justamente por isso, porque você consegue projetar a informação que você está querendo divulgar. E consegue produzir uma quantidade menor de livros. Então, isso vai viabilizando algumas coisas. Não é difícil, né? É simples. Mandem pra gente o contato. Mas ter aquela fagulha da ideia não significa que você escreveu um livro que ele é ótimo, né? Significa que você realizou um sonho. Tem livro que você pega e fala, nossa, esse é ruim. Tem. Mas tudo bem?
Tem, É um sonho. Não, às vezes é só a realização do sonho. Então, ok, porque vai nossa marca, né? Vai tudo, é tudo registrado pela editora. Todos os livros são, inclusive os das crianças, tem registro de ISBN e tudo mais. Então, o que a gente faz, né? Quando é de um autor e que está complicado, a gente fala, ó, a gente vai passar por um processo de revisão. E é um processo que passa-se mesmo, né? Qualquer livro, por 3 revisões, né? Revisão gramatical, revisão ortográfica, revisão de contexto e tudo mais. Então, às vezes, a gente precisa mexer um pouco mais. É uma sugestão, né? Olha, eu queria sugerir tal coisa. E a gente às vezes até uma saia justa, né? Dependendo do caso. Sim, sim. É raro que a pessoa não aceite o que você está dizendo, né? Mas né? Ocorreram casos, né, que a pessoa não aceita. Até eu sei de caso, né? Sim. Assim, enfim, tem de tudo, né? Tem de tudo. E é aceitável. Né? Tem coisas que você evita que aconteçam, né? Tem coisas que você tem que bater o pé, falar, isso eu não posso fazer desse jeito, mas em linhas gerais vai do jeito que a pessoa quer, porque na verdade é a ideia que ela queria colocar, né? Você precisa respeitar a expressão da pessoa, então acaba saindo. Aqui tem aquela expressão do santo de casa não faz milagre. Só que você tem livro com seu nome aqui, não é só editado, publicado por você. Você também escreveu livros. É que eu sempre gostei muito de criança. Quando eu fui lecionar, eu gostava de ficar com os menores. Eu dava aula para os mais velhos, mas eu ficava com os pequenos, né? A menina de 3 anos desenhando cavalo. Espetáculo. Para mim, os projetos eram para a educação infantil, né? É tipo o filme de Schwarzenegger, né? Que ele é professor, ele é policial, mas ele vai para o Jardim da Infância, né? Quer dizer, é o cara que está completamente deslocado, mas o meu negócio era com os pequenininhos. Então, eu fui aprendendo a trabalhar com as crianças mais velhas, que já escreviam e tudo mais, por causa do processo. Mas eu gostava dos pequenos. Então, eu passei a escrever a literatura infantil, né? Então, eu tinha bastante coisa, né, que a gente não usa mais. E eu não assinava o meu nome. Né? Porque tinha um pseudônimo vindo seu? Sim, eu tinha porque eu precisava... Mas por quê? Porque eu precisava vender, né? Eu era o rosto da editora, eu vendia o projeto pedagógico, eu fazia a parte administrativa. E apareceu um nepotismo com você mesmo. Sabe, olha, compra o meu livro, não era essa a intenção, né? Eu já fazia os projetos, eu escrevia os projetos, então assim, era muito eu dentro do processo. Né? Então eu assinava com outro nome, trazia outros autores, trazia outros profissionais para compor os projetos, e às vezes ia alguma coisa minha no meio. Mais recentemente que eu comecei a assinar alguns livros, né? Mais porque eles passaram a ser livros mais completos. Né? Eles deixaram um pouco a parte muito infantil, né? Não tem por que você ser o autor. Quando você passa a trabalhar com livros que vão gerar debate e que pode ser que o autor seja necessário para participar desse debate, aí você precisa dizer quem é. Então aí eu comecei a assinar, porque quando eu estou escrevendo para adolescentes e adolescentes já mais adultos, a ideia é que eu possa sentar e conversar com essas pessoas. Então aí eu precisava da identidade. Então, há algum tempo atrás, eu passei a assinar alguns livros, né? E assinar como organizador dos livros. A Carol, né, que é minha esposa, que é, na verdade, a especialista em literatura. Ela é a da parte da literatura. Ela coordena bastante essa parte. Com você, né? Pois é. É o que eu falei, é muito eu no história é maravilhosa. Para com isso. Mas é isso, aí a gente começou a assinar os livros, né, a colocar a organização dos dois nas publicações, enfim, e a promover as coletâneas nacionais, que é onde a gente pinça esses escritores. Então isso é importante, que não é só daqui, né? Sim, são projetos que já... um projeto desse, por exemplo... Para todas as regiões, todos os estados, será que já tem? A gente recebeu em Taubaté escritores, em 23, a gente fez um projeto de 4 livros, né? E aí tinha participação de todas as regiões, não todos os estados, mas todas as regiões do país tinham uma representação, né, uma que fosse. E quando a gente fez o lançamento do primeiro livro, que era algo semelhante a esse, uma coletânea de poesias e contos, veio escritora de Rondônia, veio gente da Bahia, veio gente do Paraná. Então, assim, pessoas que estavam se realizando naquela coletânea. A coletânea
é uma coisa de 3 a 5 páginas na média, né, que a pessoa tem na participação. E essas pessoas se motivaram a vir de lá para participar do lançamento, porque aquilo para elas era muito importante. Então, assim, às vezes a gente precisa dar um passo atrás, a gente na editora, né, precisa dar um passo atrás e olhar e falar, puxa, isso que a gente está fazendo aqui, né, mais um livro, para essas pessoas não é mais um livro. Né? Para essas pessoas, muitas vezes, tem uma importância muito grande. Com certeza. Então, muitas vezes a gente precisa dar uma parada, né? Acelerando, fazendo o livro, e falar, olha, isso aqui é importante por causa disso. Projetos como esse de discussão de temáticas importantes e relevantes, né? Discussão de racismo na escola, discussão de homofobia na escola, discussão de questões de gênero, né? de forma geral. É um projeto muito bacana, teve 1 ano e meio de elaboração com escolas estaduais, né, ensino médio, em Taubaté, e agora a gente vai passar esse projeto em 25 para 3 discussões diferentes e começar a colocar ele mais nacionalmente. Né? Por quê? Porque nessas de projetos espalhados, tanto de literatura quanto escolares, a gente tem contato com professores em muitos lugares do país. Então agora a gente vai começar a usar essa rede de professores para divulgar projetos que discutam, né, esse tipo de problemas. Sim. Né? Mas o fato é que, André, lendo ou escrevendo, literatura é sempre bom, né? Sim. É bom demais. E enriquece, né? Enriquece a pessoa. Né? E é o que eu falei, não importa em que área essa pessoa trabalhe ou vá trabalhar no futuro. Né? A questão da leitura, da cultura de leitura, isso desenvolve a pessoa, não só em questão de vocabulário, mas em questão de visão de mundo, enfim. Né? Então é sempre muito importante, para a gente é um valor muito grande. E começar desde criancinha, né? É claro que não tem idade para começar a criar um hábito de leitura, mas quanto antes, melhor. Eu digo por mim, sempre fui incentivada, sou uma leitora assim, voraz, gosto muito de ler. Não virei a Agatha Christie brasileira, virei apresentadora do Em Prosa, mas pelo menos estou trazendo grandes histórias aqui para o nosso programa. Eu vou ter que encerrar, André, porque a gente já falou e passou do tempo. Vamos editar a gente depois. Mas, você sabe como esse trabalho é difícil. Mas é isso, eu agradeço muito que você recebeu a gente aqui. Desejo vida longa aí, com muitos livros pela frente. Esse Em Prosa até teve um pouquinho de espaço comunitário, né? Que a gente falou também de projetos sociais, rodas de conversa muito importante. Então, eu espero que quem tem assistido aí passe a ler mais, ou então, quem sabe, tenha essa vontade aí de passar as ideias para o papel. Sim. Pode falar com a André. Isso, manda uma mensagem para a gente que a gente viabiliza isso. Hoje é bem mais simples do que quem sabe. Tempo. Capital Nacional da Literatura Infantil tem que incentivar a literatura por aqui, né, André? Isso a gente faz há algum tempo. Com certeza. Obrigada de novo por receber. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada para você que ficou aqui com a gente assistindo esse programa e continue com a gente na TV Câmara, porque tem muito programa novo e bacana para vocês. Eu garanto. Até a próxima. Tchau, tchau.